Olá, pessoal, bem-vindo à nossa segunda aula de matemática para turmas do oitavo ano da Escola Evangélica Monte Sinai. Nessa aula, nós vamos abordar o termo radiciação, que também já foi visto, está como uma revisão, porque eu vou precisar para capítulos futuros, tá certo? Então, estou só tentando adequar o que vocês já viram, né? Fazendo uma rápida revisão para que a gente possa dar continuidade. Senão, algumas pessoas acabam ficando perdidas. Ou até quem não aprendeu o suficiente tem a chance de novamente ter um melhor aprendizado agora, tá bom? Então, nessa aula, nós vamos tratar de radiciação, que é o processo de determinação da raiz, ou quadrada, ou cúbica, ou quarta, ou seja, do que for, de um número real. Vamos abordar a radiciação, a raiz quadrada exata e a raiz quadrada aproximada, tá certo? Então, vamos dar início. Primeiro, o que é radiciação? Radiciação é a operação inversa à potenciação, né? Enquanto que a potenciação é uma multiplicação na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação. Por exemplo, aqui nós temos 10 ao quadrado gera o número 100. Então, se eu extrair a raiz quadrada de 100, eu vou obter o número 10, né? 3 elevado a 3 é 27. Se somente se a raiz cúbica de 27 ela for igual a 3. E é verdade. 3 vezes 3 vezes 3 é 27. 5 elevado à quarta potência dá igual a 625. Se eu extrair a raiz quarta de 625, eu vou obter o número 5. Mas como será que a gente obtém essas raízes? A raiz quadrada de um número quadrado perfeito é o número racional não negativo, cujo quadrado é igual ao número dado. Primeira observação importante é que a gente não tem raiz quadrada de quantidades negativas, né? Pessoal, o que é um número quadrado perfeito? Um número quadrado perfeito é todo número que, após você fazer a fatoração desse número, você observa que os expoentes dos números obtidos na forma fatorada são números pares. Números quadrados perfeitos apresentam, então, todos os expoentes como números pares quando na forma fatorada. A raiz, por exemplo, aqui um número quadrado perfeito, número 4. O número 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Observe, 2 elevado a 2 é a forma fatorada do 4. E o expoente do 2 é 2, que é o número par. Então, o número 4 ele é quadrado perfeito. Se eu pegasse aqui, por exemplo, o número 100, o número 100 é 4 vezes 25. O número 4 ele pode ser escrito como 2 ao quadrado e o número 25 como 5 ao quadrado. Então, o número 100 é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Os dois expoentes são números pares, então o número 100 é um número quadrado perfeito. Mais à frente eu vou mostrar a você a forma fatorada e como chegar nela, tá? A raiz quadrada de um número negativo não é um número inteiro. Pois, aliás, ele não é um número nem real, tá? Tem um número inteiro, mas ele não é um número nem real. Pois o quadrado de um número nunca é negativo, tá certo? Em outras palavras, se aparecer alguma questão que diz assim, eu quero a raiz quadrada do número menos 100. Opa, raiz quadrada do número menos 100, o professor disse que não existe em R, não existe nos reais. Existe nos naturais? Não, porque não existe número natural negativo. Existe nos números inteiros? Menos 100 é um número inteiro, mas não existe raiz quadrada de números inteiros negativos. Essa raiz ela não é definida em R, ou seja, no conjunto dos números reais. Mas eu lembro que eu mostrei em sala de aula que esta raiz ela pertence ao conjunto dos números complexos. Né? Eu mencionei que vocês precisam apenas conhecer que não é necessário fazer nenhum cálculo utilizando uma raiz quadrada que envolva um número negativo, tá? A raiz quadrada de um número que não é quadrado perfeito não é um número inteiro. Ele vai ser um número que pode ter uma representação limitada e finita ou ilimitada e infinita, tá? Depende da situação. Olha, como é que a gente obtém a raiz quadrada exata de um número, né? Para a gente obter a raiz quadrada exata de um número, esse número precisa ser um número quadrado perfeito. Então, o número 2025 deste exemplo, ele é um número quadrado perfeito, tá certo? Eu vou demonstrar como.
Veja o passo a passo para o cálculo de sua raiz quadrada, né? A gente está considerando o número 2025. Então, vamos começar por etapas. No primeiro passo, então, queremos calcular a raiz de 2025, tá? Então, ele diz aqui que nós devemos fatoramos, né, o número 2025. Professor, o que é fatorar? Fatorar é você escrever qualquer número como um produto de fatores primos. Ah, não sei fazer isso não, então acompanhe. Olha, primeira coisa que nós vamos fazer, né, é pegar o número 2025 e fatorá-lo, né? Esse processo aqui que vocês estão vendo aqui à direita é chamado de processo de divisões sucessivas. Nós fazemos uma divisão após a outra. Nas nossas primeiras aulas, nós tivemos assim, a turma de 8º ano teve falta de compreensão de como é que eu realizo essa divisão. Pessoal, vou repetir o processo aqui, mas vocês precisam de bastante atenção aí. Não pode estar conversando, tem que prestar atenção, porque eu vou fazer aqui da mesma forma que eu mostrei a vocês em sala de aula. Né? Não vou pegar o número 2025 e dividir por 3 mostrando o cálculo, porque nós já estamos no nível de 8º ano. Nós precisamos já ter habilidade para fazer esse cálculo apenas observando aqui. Precisamos ser práticos, tá? Então, observe aqui, ó. 2025, ó, eu vou dividir por 3, ó. Professor, vamos fazer essa divisão? Vamos. Eu pego 2 e vou dividir por 3, não dá certo. 2 é menor do que 3, não dá certo. Então, vou pegar o 20, ó. 20 dividido por 3 vai dar quanto? Dá 6, ó. Anoto logo 6 aqui, ó. 6 vezes 3, ó. 6 vezes 3 não é 18? Do 20 que a gente estava trabalhando, sobra 2. O 2 que sobrou do 20 aqui, ó, ele vai juntar com esse 2 que está aqui ao lado, formando o número 22. Quando eu pegar 22 e dividir por 3, eu vou ter 7. 7 vezes 3, pessoal, é 21. Do número 22 que a gente tinha, grave na sua memória, vai sobrar uma unidade. A uma unidade que sobrou, ela vai juntar com o número 5 aqui, formando o número 15. A gente está fazendo isso tudo mentalmente. 15 dividido por 3 dá 5. Ó. 5 vezes 3 é 15. Do 15 daqui que a gente tinha, não sobra nada. Então, ó, fiz a divisão de 2025 por 3 de forma bem simples. Vou repetir o processo para esse 3 agora. Ó. 6 dividido por 3 dá exatamente 2. Anoto na linha de baixo. 2 vezes 3 é 6. Então, para esse 6 aqui não sobra nada. Passo para a próxima casa, que é o 7. 7 dividido por 3 é 2. 2 vezes 3 é 6. Desse 7, sobra quanto? Sobra 1. O 1 que sobrou aqui, junta com quem? Junta com o 5. Vira 15. 15 dividido por 3 é 5. Então, 5 vezes 3 não é 15? Para o 15 daqui, não sobra nada. Então, a divisão deu 225. 225 ainda é um número divisível por 3. Se você não lembra das regras de critérios de divisibilidade visto no 6º ano, recomendo que você aproveite o período, né, de ociosidade para verificar os critérios de divisibilidade. Procure na internet, no Google, aí você encontra também, viu? Ó, eu sei que o número 225 é divisível por 3, porque se eu somar o 2 mais 2 dá 4. E 4 mais 5 é 9. 9 dá para dividir por 3, tá certo? Vou fazer a divisão rapidinho. 22, ó. Por que 22 e não o 2? Porque 2 não dá para dividir por 3. Então, vou pegar o 22. 22 por 3 é 7. 7 vezes 3 é 21. Do 22 sobra 1. O 1 que sobrou, junta com o 5, vira 15. 15 dividido por 3 é 5. Então, ó, dá 75. Né? 75 dividido por 3, ó. 7 dividido por 3 é 2. 2 vezes 3 é 6. Desses 7 que nós temos, sobra 1. O 1 junta com quem? Com o 5. Vira 15. 15 dividido por 3 é 5. Então, nós temos um 5 aqui. Ó. 75 dividido por 3 dá 25. 25 dividido por 3 não dá. Mas 25 termina em 5, então dá para dividir por 5. 25 dividido por 5 é 5, e 5 dividido por 5 resulta em 1. Então, o que nós obtivemos aqui? Nós obtivemos o processo de divisões sucessivas para o número 2025. Agora, observe esses números aqui, ó, 3, 3, 3, 3, 5, 5.
A gente vai escrever agora a forma fatorada de 2025. Se por acaso, nesse processo de divisão, você não conseguiu acompanhar, pegue uma folha e divida os números aí, tá bom? Então, 2025 é igual a 3 elevado a 4, ó. Eu tenho 4 vezes o fator 3, então posso escrever 3 elevado a 4 aqui no passo 3, tá? Multiplicado ó, por quantos 5? 2, então 5 ao quadrado. Isso aqui que nós encontramos é a forma fatorada do número 2025. No quarto passo, nós vamos escrever a forma fatorada dentro do sinal da raiz, ou seja, nós queremos raiz de 2025. No lugar desse 2025, eu vou escrever esta forma fatorada, tá? Tá ok? Então, nós temos 3 elevado a 4 vezes 5 ao quadrado. Certo? Então, aqui, ó, o que a gente vai fazer agora no nosso último passo? Então, repetimos as bases fora do sinal da raiz e dividimos por 2 os expoentes. Ó, vou repetir a base 3, tá certo? Aqui a base 3, ó. Tô dando continuidade aqui. Eu tô aqui, ó. Tava aqui, repetindo a base 3, ó. Pegando o expoente 4, ó, 4 aqui, vou dividir pelo índice da raiz, o númerozinho que aparece aqui. Como não tem número nenhum, é porque o índice é 2, tá certo? Então, 4 dividido por 2 vai dar um 2 aqui. O expoente do 3 é 2. Vezes, ó. Vou repetir a base 5. Pegar o expoente 2 aqui do 5 e dividir pelo índice 2. 2 dividido por 2 dá 1. O expoente 1 não é necessário ser escrito. Então, posso reescrever isso aqui como 3 ao quadrado vezes 5. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, dá 9. Cuidado vocês aí que estão achando que é 6, viu? Em sala de aula, vários de vocês, ao fazer essa conta, disseram para mim que 3 ao quadrado é 6. A potenciação, ela não é uma mera multiplicação de uma base por um expoente. Ela é uma maneira sofisticada de escrever uma multiplicação, tá ok? Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 9 vezes 5 é 45. Então, a raiz quadrada de 2025 é 45. Eu recomendo que vocês façam esse processo, realizem esse processo com outros números que são quadrados perfeitos. Por exemplo, eu não sei, professor, gerar um número quadrado perfeito como 2025. Sabe sim. Se você pegar aí o número, sei lá, por exemplo, o número 24 e multiplicar pelo número 24, você vai obter um número que é quadrado perfeito, que é o 576. Se você pegar, por exemplo, o número 26 e multiplicar pelo número 26, você vai obter o número 676, que também é quadrado perfeito. Então, se você pegar o número 88 e multiplicar por 88, você vai obter o número 7.744, tá? Que também é um número quadrado perfeito, se não me falha a memória, tá bom? Se você pegar um número mais trabalhoso, como 9.901, né? 9.901, é isso mesmo, 9.901. Você pegar esse número aí, ele também é um número quadrado perfeito. Se você pegar o número 10.000, o número 10.000 vai ter como raiz 100. Então, faça esse treinamento aí, pause esse vídeo, escreva o número, olhe o processo, olhe as suas notas de sala, porque nós já fizemos esse processo em sala. Como eu já disse desde o início, isso aqui é uma revisão, tá? A raiz quadrada aproximada. A raiz quadrada aproximada, ela realmente é um processo mais trabalhoso. E esse processo, ele não consta no livro de vocês. Mas eu faço questão que o meu aluno de 8º ano, ele saiba o processo para determinar a raiz quadrada aproximada de um número. Professor, por que essa insistência? Porque esse método aqui, ele tanto permite você calcular a raiz quadrada aproximada de um número, como também a exata. Então, essa ferramenta, ela é extremamente poderosa. Com ela, eu resolvo o problema dos números que não têm raiz quadrada exata, como resolvo o problema dos números que têm raiz quadrada exata. E eu não preciso me estender em processo de estar dividindo, estar fatorando, até porque nem todo número
a gente vai conseguir fatorar de maneira tão hábil. Esse processo, ele é único. Olha, eu fiz cada um dos desenhos que você está vendo aí na tela. Cada um deles, não foi extraído de nenhum livro, não. Apesar de ter no livro de vocês, eu acabei mencionando que não tem, mas eu lembrei agora que tem uma partezinha estreita lá que ele dá como uma leitura. É só procurar nas páginas que eu vou fazer referência que você vai encontrar. Só que eu considerei o método que está lá um pouquinho mais trabalhoso de visualizar, certo? Então, a raiz quadrada aproximada de um número é calculada utilizando estimativa, que é o processo pelo qual conseguimos aproximar valores numéricos e é o que o nosso livro didático utiliza. Adotamos esse procedimento para calcular a raiz quadrada não exata, que ocorre quando o radicando não é um número quadrado perfeito, né? Já discuti com vocês o que é um número quadrado perfeito. Então, se o número não é quadrado perfeito, sua raiz não vai ser exata, tá? Contudo, o processo mostrado abaixo, ao lado, no caso, não será esse, ou seja, o processo por estimativa. Eu prefiro usar o algoritmo da raiz quadrada. Caso vocês não consigam compreender, é só colocar aí no comentário, certo? De onde vai ser armazenado o vídeo, que eu vou gerar um vídeo onde eu vou fazer os cálculos de algumas raízes para vocês verem. Primeira coisa que a gente faz, ó, eu quero determinar a raiz do número 781. Professor, por que está aparecendo tanto zero? É o seguinte, eu quero a raiz de 781 com duas casas decimais. Para cada casa decimal, eu devo usar dois zeros. Ó, se eu quero uma casa, eu acrescento no 781 dois zeros. Como eu quero duas casas, eu acrescento mais dois zeros. Em seguida, eu separo de dois em dois usando esse pontinho, a contar do final, viu? A contar do final, ó, deveria ter um pontinho aqui, mas não precisa. Eu estou só imaginando um pontinho aqui, ó. 1, 2, então bota um pontinho. 1, 2, bota um pontinho. 1, 2, bota o pontinho. E aí ficou o 7 separado aqui. Agora, o que que a gente faz? Olha aqui para o primeiro valor, é o 7. Qual é o número que mais se aproxima da raiz quadrada de 7? Será que é o 2? Quanto é 2 vezes 2? 2 vezes 2 é 4. 4 está um pouco distante assim de 7, então eu vou testar outro número. Será que aqui vai ser o 3? Quanto é 3 vezes 3? 3 vezes 3 é 9. Opa! 9 passou de 7. Significa que aqui não pode ter o 3. Se não é o 3, é o 2. Aqui, ó, abaixo do 7, eu subtraio do quadrado desse número. O quadrado de 2 é 4. E aí, como a gente vai subtrair, eu terei 7 menos 4, que resulta em 3. Quando eu escrevo esse 3 aqui, ó, eu sou obrigado a descer a próxima casa decimal. Nesse processo, nesse algoritmo, a próxima casa decimal é o 81. Então, você desce o 81, ó. Quando eu descer o 81, vai ficar 381, ó. Vai ficar assim, ó, 381 aqui nessa linha, tá? Quando eu fizer isso, ó, eu tenho que separar o último algarismo aqui, certo? No começo, nós separamos de 2 em 2 a partir do último. Mas quando chega aqui nessa etapa, nós só separamos o último algarismo. Vocês viram que eu construí esse desenho aqui, né? Esse desenho aqui, ó. E vocês viram que existe essa área aqui, ó, que eu não coloquei nada ainda, pois eu vou colocar. Ó, uma vez você colocado o pontinho aqui, vamos ver o que a gente faz aqui, ó. Primeiro, você escreve aqui o dobro, né? Duas vezes. Então, 2 vezes o número que está aqui, ó, que é o 2, ó. Então, vai ficar 2 vezes 2, que é 4. Professor, eu posso escrever aqui o 4? Pode não. Porque aí eu preciso, na hora de uma correção, verificar o que foi que você fez. Até porque você também não vai lembrar de onde é que saiu esse 4. Você tem que escrever do mesmo modo que eu estou fazendo. Pause o vídeo, vá fazendo devagarinho, repita se você não entendeu, tá certo? E vamos prosseguir. Então, ó, eu fiz o dobro do número que está aqui em cima. 2 vezes 2 é 4. Muito bem, obtive esse 4. E agora, ó, vou dar continuidade aqui no passo 2, né? Então, eu tenho 38,1, o 2 vezes 2 que é 4, ó, foi onde eu parei. E agora, observe bem, por que eu separei usando esse pontinho aqui, esse valor? Agora eu vou pegar aqui, ó, o 38, que é a parte que está à esquerda desse ponto, que é o 38, certo? Ó, eu vou escrever aqui embaixo do 2 vezes 2. Então, 38 dividido, desse jeitinho aqui, dividido pelo número que você obteve aqui, ó, que é o 4, ó.
38 dividido por 4, ah, professor, eu tenho que fazer essa conta exata? Não, você tem que fazer o valor mais próximo. No caso aí é o 9. Por que é o 9? Porque 4 vezes 9 é 36. 36 está muito próximo de 38. Nessa divisão, pessoal, quando vocês fizerem essa divisão, o número que vocês vão obter aqui jamais pode ser maior que 9. Ele não pode ser maior que 9. Ah, vamos supor aqui, que aqui é 40. Ó. Em vez de 38 é 40. Aqui deu 40 aqui, você copiou 40 para cá. 40 dividido por 4 vai dar 10. Não pode. O maior valor que você pode colocar aqui é o 9. Ah, mas dá 10, dá 11, dá 2. Não importa. O maior valor que você pode colocar aqui é o 9. E o menor? O menor é 0. Né? Quando é que vai dar 0? Por exemplo, se aqui fosse 1. Se aqui fosse 1. Então, aqui teria 1. 1 dividido por 4, eu vou colocar aqui o valor 0. Tá? Tudo bem até aí? Prosseguindo. Uma vez que você colocou esse 4 aqui, ó, vamos para o passo abaixo aqui, ó. Olha só, eu estou bem aqui, né? Eu vou juntar o 4 e o 9, ó. Você está vendo aqui essa chavezinha que eu desenhei aqui, ó? Eu vou juntar o 4 e o 9. Tá vendo? Ó, juntamos os dois. Quando eu junto o 4 e o 9, eu vou obter aqui o valor 49. Eu escrevi na linha abaixo. E esse 49 que eu obtive, ele vai multiplicar esse 9 que eu encontrei, certo? Parece muito complicado, mas não é não, tá? Pause o vídeo, repita, vá fazendo aí ao lado, você vai chegar na mesma conclusão que eu. No início, isso aqui é um processo trabalhoso, mas depois que você entender o caminho, é um processo rápido, né? A explicação é que é demorada, tá? 49 multiplicando por 9, ó, dá 441. Esse número 441, ele é maior que o 381 que a gente tinha, ó. Tá lembrado? Ó, 381. Então, o que vai acontecer? Significa que eu não posso usar o 9, ó. Eu não posso usar esse 9 aqui, ó. Mas quando eu mudar esse número para o número imediatamente abaixo dele, eu tenho que mudar esse aqui também, ó. Do 49, o 9 também vai mudar. Então, muda esse 9, muda esse 9. Ah, eu posso logo usar um 5, professor? Aí pode não. Se você está usando 9, o número imediatamente abaixo é o 8. Né? Se não for o 8, como você está vendo aqui que não vai ser, ó, mudei o 9 nos dois, ó, ficou 48 vezes 8. 48 vezes 8 dá 384. 384 ainda é maior que os 381 que a gente tinha. Significa que eu não posso usar o 8 aqui. Eu vou baixar a ordem desse número. Então, baixar a ordem, em vez de 8, eu vou empregar 7. Então, vai ficar 47 vezes 7. 47 vezes 7 dá 329. 329 é menor que 381, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair, eu vou pegar esse 329, eu vou levar aqui para baixo do 381. Pessoal, vocês percebem aí que tem parece que tem uma distânciazinha maior entre o 2 e o 9 aqui. É para ficar, eu deixei assim para ficar número embaixo de número, tá certo? Porque senão vocês vão pensar que pode escrever de qualquer jeito, vão fazer de qualquer jeito. Muito cuidado na hora de escrever, porque vocês estão vendo que esse é um processo demorado. Então você precisa escrever de forma bem legível, de forma bem compreensível para você entender, porque se você errar em algum lugar, e a gente erra, isso é normal a gente errar, mas a gente erra, para isso foi inventada a borracha, tá ok? Você faz a correção. Errar faz parte de ser um ser humano, tá certo? Então, prosseguindo aqui. Quando a gente faz a diferença aqui, diferença, pessoal, subtração. Quando a gente faz essa diferença, a gente encontra o valor 52. Professor, encontrei o 52. E agora? Olha, nós fizemos até o 781. Vamos fazer a primeira casa aqui, tá? Para fazer a primeira casa, eu vou ter que descer esses dois zeros aqui, ó, os dois zeros que representam uma casa decimal, para junto do 52. Então, ó, em vez de trabalhar com 52, eu vou trabalhar, ó, voltando agora para o quadro 3 aqui, ó, eu vou trabalhar, ó, com os 5.200. Está vendo aqui nessa linha, né? 5.200. Quando eu faço isso, ó, depois que eu encontrei o 7 aqui, eu passo esse traço, porque nós vamos começar tudo de novo. O que a gente fez aqui do começo até chegar aqui, nós vamos fazer para o número 5.200. Então, a primeira coisa, separa o último algarismo, né? Separa esse zero. Pega, olha só, vou pegar aqui, passei o tracinho, tá? Então, eu vou começar aqui, ó.
faço o dobro do número que tinha. Ah, esqueci um pequeno detalhe aqui, explicar para vocês. Quando eu encontrei aqui o 7, esse 7 que eu encontrei aqui, que deu certo, né? Deu certo para subtrair o 329, eu pego esse 7 e subo ele para cá, ó. É por isso que aqui tem um 27, tá? Então, ó, agora voltando aqui, ó, eu separei o zero, o último zero aqui, que é o último algarismo, certo? E agora aqui nessa parte aqui que eu passei o tracinho, ó, faço o dobro do número que está lá em cima. O número que está aqui em cima, no caso, né, é o 27. Então, eu faço 2 vezes 27. Ah, mas eu estou vendo o 9 e o 4 aqui. Sim, mas é porque aqui é a continuidade do cálculo. Eu estou explicando aqui, ó. 2 vezes 27 é 54. Tá? Agora, o que, que eu faço? Vou pegar aqui, ó, o 520 que eu separei aqui com o ponto, tá? Vou trazer para cá. Vou pegar o 520 e dividir, ó, pelo número 54, certo? Quando eu faço essa divisão, eu encontro 9, né? Aí o que, que eu vou fazer aqui, ó? Eu pego o 54 e junto com o 9. Então, lembrado? Eu fiz isso aonde? Eu fiz isso bem aqui, ó, mostrando, ó, juntando os valores. Então, agora eu vou juntar o 54 com o 9, formando o número 549. E vou multiplicar esse resultado pelo mesmo 9 que eu achei aqui. Quando você faz esse produto, você tem o número 4.941. Pergunta, esse número aqui, ele é menor que os 5.200? Sim, né? Então, significa o quê? Significa que eu posso pegar o 9, ó, esse 9 aqui, e subir, ó. Ele sobe o 9, tá bom? Por enquanto, não se preocupe com a vírgula, não, tá? Só com o 9. E aqui, ó, eu pego os 4.941, subtraio dos 5.200, ó. Tá aqui, ó. Quando você faz essa diferença, você encontra 259. Esses 259, né, a diferença aqui no caso, ainda vou juntar com os dois dígitos que tem aqui, aliás, com os dois zeros que tem aqui, que representam um dígito. Então, desço esses dois zeros, ó, separo o último. E aí, novamente, aqui, ó, tracinho, faço o dobro do número que está lá em cima. Você lembra que subiu o 9? Então, eu tenho 279. O dobro de 279 é 558. Agora aqui, ó, pego o 2.590 que eu separei, trago para cá e divido pelo 558, né? Quando eu faço essa divisão, o número mais aproximado é o 4. Não precisa ser exata, pessoal, essa divisão. Ela é o número mais aproximado. Vamos supor que deu 4,321, que você fez a conta na calculadora aí, você fica com 4. Ah, professor, mas se deu 2,9, eu fico com 3? Não, você fica com o 2. É o número mais aproximado, mas é o valor inferior, não superior, tá? Se você fizer com 3, vai dar muito mais trabalho, a sua conta ela vai estender muito, tá? Agora, o que, que a gente faz? A gente junta aqui, ó, 558, 558, juntamos com o 4, aí fica 5.584, multiplicado por quem? Pelo próprio 4. Então, vai dar 22.336, tá? Esse número aqui não é menor que os 25.900? É. Então, significa, pessoal, que o 4 vai subir para cá, tá ok? E aí, subtraindo, sobrou isso aqui de resto. Se eu quiser continuar o processo, eu acrescento mais 2 zeros aqui, ó, desço esses 2 zeros, e aí passo o tracinho, repete tudo de novo. Você viu, ó, cada zero, cada grupo de 2 zeros aqui, ó, esse aqui é uma casa decimal, esse aqui é outra casa decimal. Então, a raiz aqui, ó, o resultado que aparece aqui em cima, ele tem que ter 2 casas decimais. Então, tem que ter essa vírgulazinha aqui, denotando essas 2 casas decimais. Sugiro a vocês que repitam esse processo 1, 2, 3 vezes, certo? Muito cansativo, realmente é. Mas no momento que você aprende, você não vai mais nem querer fazer o processo da fatoração, né? Não vai mais nem importar se o número é quadrado perfeito ou não. Você vai obter a raiz do número da mesma forma. Então, considera um processo muito vantajoso. Bom, estou deixando para a classe a leitura do capítulo. Novamente aqui, cometi um pequeno erro, tá? É leitura das páginas, tá? Deixa eu só consertar logo aqui. É leitura das páginas, tá? Isso aqui é culpa do Ctrl+C, Ctrl+V e da falta de adição, tá? Isso acontece mesmo. Então, a leitura das páginas 54 e 55, tá certo?
e aí para casa resolver as páginas 55 e 56, mesmo que já tenha sido resolvida. Eu preciso que vocês refaçam esse exercício e refaçam de forma bem organizada sempre. Tentem também resolver esse desafio aí. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá certo? Tire uma foto do que você não conseguiu resolver, que dentro do possível eu vou procurar uma solução, né? Também percebi aqui que deixei a data de forma incorreta, né? Vou ressaltar para vocês que eu fiz isso, eu analisei, mas acaba sempre esquecendo um detalhezinho ou outro, certo? Até porque vocês perceberam que aqui tem muita informação. Deu algum trabalho para ser construído, tá ok? Então, vamos lá, só resta eu agradecer pela presença e a gente vai se encontrar sempre através desse meio de comunicação. Espero que a aula tenha sido compreensível para vocês. Se você não entendeu, repita de novo, tá bom? E a gente se vê na próxima aula, tá ok? Então, tchau para você.